E é bem interessante, porque teve uma fase da minha vida que eu estava trabalhando junto com o meu ex-marido, que então, né, pastor da igreja presbiteriana, então, num sentido de plantação de igreja, e quando eu comecei, eu escrevi meu primeiro livro, eu estava empolgada, e eu lembro numa reunião que eu tive pessoas falando assim, nossa, Jaque, quando a gente crescer, a gente quer ser como você, e eu senti a empolgação daquelas mulheres, daquelas jovens e de homens, jovens inclusive. Então, eu passei por uma igreja com uma cara bem contemporânea e que eu me senti motivada pela própria igreja a ter esse meu percurso, né, essa trajetória. Mas eu também tenho o outro lado, que sempre foi o lado de entender que a minha ação na igreja é a ação que podia apagar a ação dos homens. Né? Então, eu sempre recebia conselhos de mulheres. Cuidado para você não ser mais do que o pastor. Cuidado para que você não apareça mais do que o presbítero tal. Cuidado porque você é muito carismática. Aquelas palavras das irmãs piedosas que você tem vontade de falar, vai estudar a Bíblia, irmã. Vai, jejua, vai para casa e faz um voto de silêncio com Deus, né? Para a gente, no mínimo, ter um xingamento cristão. Porque essas palavras foram incorporadas por mim, sim, e eu tive, você como psicólogo vai entender muito bem o que eu vou falar, eu tive por um bom tempo culpa de ser uma mulher ativa na igreja. Eu briguei comigo mesma, né? Isso é algo que eu hoje falo, como é que eu pude fazer isso comigo mesmo? Mas eu estou até aqui falando, porque eu acho que isso é mais normal do que a gente pensa nas mulheres, porque a gente começa a querer servir a igreja, servir a comunidade, tem o chamado, como o Zé Roberto falou, mas a gente fala, mas o que eu estou falando está sendo pedra de tropeço, porque eu sou uma mulher, e porque eu estou ganhando um espaço na igreja e, com isso, abafando o espaço de outros homens, eu estou fazendo com que esses homens... Ou seja, eu não estou atrás de um grande homem, eu estou do lado dele, estou fazendo sombra, então eu não posso me definir como Jaqueline. Isso me perseguiu muito, isso me adoeceu na igreja, isso me levou a sair da igreja. Então, essa é uma história que depois foi resolvida. Hoje, eu estou num ambiente acadêmico, teológico, que eu estou no céu. E quando a Lídice falou da igualdade que ela tem lá em Portugal e do Rio de Janeiro, eu estou vivenciando essa igualdade agora. E eu quero compartilhar isso, não é para fazer propaganda de onde eu estou, é para falar para as mulheres que é possível, né, Lídice? Que nós vivemos culturalmente e dentro de algumas igrejas uma desigualdade tão grande que a gente não consegue vislumbrar que há possibilidade de uma liberdade em relação a coisas e que isso nos fortalece como pessoas. O que a Alice falou é extremamente importante. Tem um momento que a questão é de amor ao próximo, né? E que o pecado ele não é um pecado de gênero, ele é o pecado da falta de amor. A gente já não está discutindo homem e mulher, a gente já está discutindo um mecanismo de controle velado de ação piedosa. Cuidado, irmãzinha. Né? Olha, que mensagem você está passando para as novas mulheres? Que elas não vão ser submissas. É essa mensagem mesmo que eu estou passando. Só que quando eu estava na igreja, isso me gerava culpa. E agora eu estou livre. E ao contrário, né, eu sou coordenadora de um mestrado, nós somos em 10 professores, eu sou a única professora, e a única professora mulher é a coordenadora do mestrado. É possível isso? Nunca tive, desde 2001 que entrei nessa faculdade, um problema em que eu me senti diminuída. Então, é possível. É possível ter voz teológica, inclusive. É possível ser uma biblista. É possível falar e ter um espaço ouvido. Mas a minha trajetória foi uma trajetória de altos e baixos e uma trajetória em que eu tive que me trabalhar, né, para excluir de mim a culpa de ser uma mulher que ganhou destaque.
eu passei por esse processo. Então, eu até agradeço a oportunidade de colocar essas experiências, porque são experiências que podem ajudar outras mulheres, né?